Olá, boa noite. Estamos começando pela TV Câmara de Balneário Camboriú, mais uma edição especial do programa Câmara Cidadã. Seja bem-vindo. Os meus convidados dessa noite são eles, a vereadora do PT, Marisa Zanoni, e também o ex-vereador e advogado Aristo Manuel Pereira, também do PT. E claro, como sempre, você, telespectador, é o nosso convidado especial. Por isso, fique com a gente. Olá, boa noite, seja bem-vindo. A partir de agora você tem um compromisso marcado comigo nessa próxima meia hora aqui pela TV Câmara de Balneário Camboriú. Seja bem-vindo, esse é o programa Câmara Cidadã. Programa esse que eu recebo todas as semanas um vereador dessa Casa Legislativa. E depois de 3 meses, a vereadora do PT de Balneário Camboriú, dessa Casa Legislativa, Marisa Zanoni, volta aos estúdios do programa Câmara Cidadã com um convidado especial da ala do PT, muito conhecido em Balneário Camboriú na região, ele que já tem uma trajetória de vida política bem envolvida com o seu partido, lá da década de 80. Aristo Manuel Pereira é o nosso convidado nessa bateria de entrevistas que enfoca também o cinquentenário da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. Cumprimentar primeiro as damas. Vereadora, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Luciano. Boa noite aos ouvintes, ao companheiro Aristo. Já quero agradecer, Aristo, a você ter aceito o convite de estar conosco. E comemorando, então, 50 anos da legislatura, o Aristo tem presente na sua memória, na sua trajetória, inúmeras histórias como um cidadão extremamente ativo de Balneário Camboriú. Então, tenho certeza, Luciano, nosso bate-papo bastante produtivo. Tudo bem, seu Aristo Manuel Pereira? Seja bem-vindo ao Câmara Cidadã. Boa noite, Luciano. Boa noite, telespectadores da TV Câmara Cidadã. Boa noite, minha colega de partido, nobre, digna, honrada, estimada vereadora, combativa. É uma satisfação estar aqui e dizer para Balneário Camboriú, para os telespectadores, que efetivamente eu vivi bastante o Poder Legislativo de Balneário Camboriú. Muito antes de exercer mandato, eu frequentava, era assíduo frequentador da Câmara de Vereadores. Utilizamos, em outras épocas, muito a Câmara de Vereadores para reuniões sociais. A subseção da OAB de Balneário Camboriú foi criada na Câmara de Vereadores, que era ali na rua onde é a Floricultura Quirrosa hoje, de forma que realmente eu sempre estive muito próximo ao Poder Legislativo. Muito bem, se o senhor me permite fazer um breve relato aqui da nossa produção, que adiantou um histórico do senhor Aristo Manuel Pereira, é natural de outro balneário, Balneário Pissarras, a 30 quilômetros de Balneário Camboriú, casado e advogado renomado em Balneário Camboriú. Em nosso município, exerceu os cargos no Executivo e Legislativo, como vice-prefeito no período de 89 a 92, na época quando o prefeito era Leonel Pavan, hoje deputado estadual, e também chegou à 7ª legislatura como vereador no período de 93 a 1996, quando na época obteve próximo de 600 votos, sendo o terceiro mais votado naquela legislatura. No dia 3 de setembro do ano passado, 2014, Aristo Manuel Pereira, do PT, primeiro suplente, assumiu no lugar da vereadora Marisa Zanoni um período de 30 dias, ou seja, um mês, ao qual a mesma se licenciou. Suplente da coligação PDT, PT, PSC, PCdoB e PTdoB. Tomou posse no ano passado. E ele, como suplente, obteve no último pleito 879 votos. Para quem lembra ou não lembra, na época quando vereador, também foi presidente da Comissão de Obras. Tá certo aqui o relato do senhor, vereador? Eu digo vereador porque uma vez vereador, sempre vereador, né? É sempre vereador e eu sou o primeiro suplente, né? Tenho claro que a suplência, né, como vice-prefeito que eu já exerci, é um cargo expectante, né? Mas você recebeu um determinado número de votos, e eu sempre coloquei isso como um compromisso, né? Seja tendo mandato pleno, seja não tendo mandato pleno, mas eu tenho claro que o exercício do mandato, às vezes, ele não precisa ser nos próprios públicos. Você pode fazê-lo, né, na cidade, né, na sua comunidade, intervindo nos movimentos sociais, e essa é a minha disposição, né? Eu sou uma pessoa extremamente saudosista. Eu não nasci em Balneário Camboriú, mas moro aqui desde os 2 anos de idade, e meu bisavô, meu avô, a minha avó são naturais daqui, a minha mãe, isso por parte de pai, minha mãe é aqui de Luiz Alves, e eu nasci em Balneário Pissarras. E uma coisa que me deixa
né, quando comemoramos 50 anos de Câmara Cidadã em Balneário Camboriú, é uma perda muito grande da nossa cidade. Sim. Pela sua história, né? A nossa cidade, os registros que existem da cidade são somente aqueles que estão em fotografias e alguns escritos. Ou seja, a cidade não tem marca nenhuma. E ela tinha muitas marcas, né? Você andava pela cidade, você tinha as referências. A casa do Sr. Nelson Nitz, o Armazém Carioca, você tinha o Hotel Fischer, o Hotel Marambaia, o Baturité. Referências, né? Referências. E elas foram todas destruídas, todas destruídas. Esse dia, caminhando com a minha mulher na Atlântica, passamos onde era o Hotel Fischer e disse para ela, sabe onde é que está o Hotel Fischer? Está lá no aterro do Paulo Caseca. Esse eu acho que talvez seja um dos maiores perdas que a nossa cidade tem. Não preservar as suas marcas. Eu não sou contra a construção civil, sou favorável, acho que é uma atividade econômica importante para a cidade, mas ela não pode sozinha eliminando tudo, porque a verdade é essa, se destrói praticamente tudo. O Hotel Fischer poderia ser utilizado, né, aquela fachada, com uma outra edificação e deixar aquela marca para que, né, as pessoas pudessem olhar como foi Balneário Camboriú em outras épocas. Bom, falando em outras épocas, o senhor voltando lá em 1989, na época, né, vereadora, como vice-prefeito, e na época o prefeito era hoje o deputado Leonel Pavão, creio eu firmemente que o político ele tem que pensar sempre à frente. Mas há quem diga que Balneário Camboriú nunca teve planejamento, senhor Aristo. Olha, isso é importante, se olhar os escritos, vai se ver, diante do plano de governo e os jornais que registraram na época. Como é que nós ganhamos aquela eleição? Né? Se começou o processo eleitoral, nós com 4% nas pesquisas, o candidato do governo tinha 42% e o da oposição 40%. Nós ganhamos porque nós fizemos um debate sério com a cidade acerca do plano de governo. E qual era a maior proposta que nós tínhamos? Qual era a que definiu a eleição? Racionalizar a construção civil. Nunca falamos em não construir, mas tem que racionalizar. Balneário Camboriú não pode viver só desse modelo econômico, né? Infelizmente, nós ganhamos a eleição com esse discurso e esse discurso não foi cumprido pelo governo e até hoje não foi cumprido, né? E é uma atividade econômica que predomina e ela domina todos os pensamentos da cidade, pela força do seu projeto. E a cidade perde, nós perdemos. Eu sempre digo, isso eu já digo há 30 anos atrás, Balneário Camboriú não é um município turístico. Quem fala isso não tem informação correta sobre turismo. É mito? É mito. Nós somos um município de veranista, que as pessoas vêm no verão, e somos um município que tem na atividade econômica predominante a construção civil e os investimentos. O município turístico, a gente sabe, né, Maria? E a história do bairro da Barra? O município turístico é Gramado. Você vai lá e tudo que se toca é turismo. O bairro da Barra, olha, é uma dor dizer isso, né? E eu, quando assumi como vereador... Onde tudo nasceu, onde tudo se originou? Infelizmente, né? Esse governo, e com o apoio de muita gente, que não pensaram, às vezes as pessoas dão um apoio de graça e depois vem um estrago. Aquilo que foi construído lá, né? Que eu digo que é a Pinguela da Barra, né? Aquilo lá é uma coisa que é ruim para a cidade. E destruiu o bairro da Barra. Aquilo viola, aquela obra lá, ela viola os projetos urbanísticos da cidade, a tradição da cidade, a cultura que a Barra representava, que era o último bastião que nós tínhamos lá, que representava as nossas origens. E não dá mais. Se você estiver do outro lado do rio, você não consegue ver a cidade por causa daquele bloco. E da cidade você não consegue mais ver a Barra, a igreja, aquele local bucólico, por causa daquela construção. De forma que isso é lastimável, né? Que Balneário Camboriú tenha ganho aquele equipamento que, na minha avaliação, não traz grandes benefícios, ou não vai trazer benefícios, e trouxe prejuízos enormes. Isso na minha avaliação, é um prejuízo enorme para o município como história. Muito bem, vereadora Marisa, está de acordo com o pronunciamento? Eu acredito que o que o Aristo disse é extremamente impactante do ponto de vista daquilo que a gente vive hoje na cidade. O Aristo fala de uma história de 30 anos, de escolhas equivocadas de 30 anos e que continuaram ao longo dos anos sendo feitas as mesmas escolhas. Então, quando nós comemoramos 50 anos da Casa Legislativa, nós poderíamos estar pensando em 50 anos de democracia. Mas a democracia, de fato, ela precisa ser instituída. E os governantes, quando assumem os seus papéis,
tanto o executivo, os representantes da comunidade no legislativo, precisam reconhecer que a democracia exige escuta da sociedade, escuta da sua história, respeito à sua história, à sua tradição, para que nós possamos caminhar para um desenvolvimento sustentável. E hoje o que a gente vê é a cidade de Balneário Camboriú, as suas belezas naturais, totalmente fazem um contraponto dramático com aquilo que se entende como desenvolvimento. E eu tenho sempre refletido que desenvolvimento não se mede com a altura de prédios. E a cidade só caminhou nessa verticalização e abandonou o seu povo, a sua gente, a sua história. E ao fazer essa escolha, ela de fato tem o seu título como capital catarinense do turismo, mas na prática você tem uma cidade de veraneio e ainda de uma qualidade ruim, porque você não tem investimento na qualidade da água, na qualidade do seu rio e na qualidade da segurança e da harmonia do seu povo. Então, ao comemorar esses 50 anos da Casa Legislativa, eu gostaria de dizer que a Casa Legislativa é muito responsável por esse resultado de cidade que a gente tem. Muito bem, está dado o recado. Intervalo, eu volto na sequência para o segundo bloco, recebendo no programa desta noite o ex-vereador e advogado Aristo Manuel Pereira, do PT, e também a nossa convidada, a vereadora Marisa Zanoni. Fique com a gente. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um Hemocentro mais próximo. Apoio TV Câmara. Hoje, no Brasil, milhares de crianças e adolescentes sofrem violência sexual. E para mudar esta realidade, só é preciso uma coisa: atitude. Denunciar o abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes é simples. Ligue 100! A ligação é gratuita e pode ser feita das 8 às 22 horas. Sem o seu apoio, não existe proteção. Denuncie. Ligue 100. Brasil. Quem ama, protege. De volta com o programa Câmara Cidadã, nesta noite recebendo com muita alegria e satisfação o advogado e ex-vereador Aristo Manuel Pereira, do PT, e também a nossa nobre vereadora dessa Casa Legislativa, Marisa Zanoni, também do PT. Para quem acompanhou o primeiro bloco, perceberam que ambos fizeram um raio-x da questão de história, de registro da Câmara de Balneário Camboriú envolvida com o progresso de Balneário Camboriú. E aí, eu aproveito o gancho e caio num tema que a senhora aborda muito e tem preocupação voltado às questões. Já já vou falar sobre o plano diretor com o ex-vereador Aristo, mas a senhora martela muito na tecla da questão da mobilidade urbana, que tem a ver com o resultado de 30 anos atrás. Perfeito. Hoje nós temos um problema de mobilidade urbana pelas escolhas que nós fizemos na cidade. E você, a partir do momento que você não reconhece que essa cidade tem um limite geográfico, um município extremamente pequeno, e você aposta somente numa matriz econômica que é a construção civil, você tem um impacto imediato na cidade. Imaginem se todos os prédios, todos os apartamentos da nossa cidade fossem ocupados. Hoje nós vivemos um problema de mobilidade intenso, com uma ocupação muito baixa, né, dos nossos empreendimentos aqui da cidade. E a partir do momento que nós autorizamos mais construções, ou nós investimos somente nessa matriz econômica, você, na minha opinião, você está cometendo um estelionato, inclusive com aqueles que compram o apartamento. Porque você não tem a garantia de água, você não tem a garantia de segurança, de saúde e de mobilidade urbana. Então, investir hoje na mobilidade urbana não é fazer aquilo que eu observo do atual governo, que faz desapropriações e tenta ampliar as avenidas. Você tem que investir num outro modal de transporte,
como por exemplo o transporte coletivo, que quanto mais você abrir ruas, mais você estimula as pessoas a usarem o seu carro individual. Sim. E hoje na pirâmide que a gente vê de mobilidade urbana, em primeiro lugar está o pedestre, em segundo lugar o ciclista, o transporte coletivo e lá por último você pensa no automóvel individual. E Balneário Camboriú, pela sua, volto a dizer, redução de espaço geográfico, pela aposta equivocada numa única matriz econômica, ela está fazendo apenas paliativos no momento que ela apenas abre avenidas. O senhor, quando vereador, doutor Aristo, em 93 a 96, diante das suas proposituras, o senhor me lembrava agora há pouco, em off, que teve uma muito importante voltada à questão de planejamento urbano, que também é reflexo do plano diretor lá atrás, com relação à delimitação de áreas, não é mesmo? Que refletia na calçada. É isso? Na oportunidade, quando nós participamos da eleição, Balneário Camboriú vivia um problema sério. Nós tínhamos um plano diretor que ele era razoavelmente restritivo. Existia o Conde de Sombreamento, que exigia que na Avenida Atlântica houvessem recursos para que não tivesse muita sombra na praia. O que existia na época? 90% das construções eram totalmente irregulares. E nós ganhamos a eleição com um discurso: não vamos aprovar projetos irregulares, não vamos emitir habite-se. E ficou uma celeuma grande. Eu, na época, eu fui procurador-geral do município e participei de um debate de um projeto de lei 911-99, que tinha um artigo 21 que tratou dessa questão, regularizar o que tinha aí, tentar dar uma acertada com contribuições para o município, com escolas, com creches, com parques, e a partir daí você regularizar. O que aconteceu? É bom que se saiba, eu fiquei 1 ano e 3 meses só no governo, eu fui afastado do governo por divergências de encaminhamentos e acabou a construção civil. Ao invés de ser realmente regularizada, ter um controle, ela desandou de forma espetacular e não parou mais, ou seja, cresce cada vez mais. Eu observo essas... Só perceber na fotografia do nosso estúdio aqui. Essas questões de trocas de solo por dinheiro para desapropriação, isso é uma violência. Porque quando se faz um prédio com 60 andares, você exige que o município depois venha com fornecimento de energia, fornecimento de água, captação de esgoto e sistema viário. Ou seja, esse custo o incorporador não paga. Esse custo é a cidade que vai pagar. O incorporador vai ter um lucro espetacular e essa atividade é uma atividade finita. O próprio incorporador, às vezes tem diversos que eu conheço, que já pararam, ficaram ricos e pararam, não tem mais necessidade. É uma atividade. Quando tinha que ser o contrário, Por exemplo, nós mantivéssemos a nossa matriz econômica como turismo, nós tínhamos que estar aumentando o número de hotéis. Faz uma pesquisa, anualmente diminui o número de leitos. São destruídos hotéis bons, hotéis históricos, para construir prédios. Ou seja, a nossa capacidade de turismo está diminuindo cada vez mais. E a minha preocupação é que a gente acabe realmente com sérias dificuldades. Nesse mesmo programa aqui, o vereador Claudir Maciel relatou que, e eu volto ao assunto do turismo, que o senhor citou muito bem no primeiro bloco, que Balneário Camboriú, para quem não sabe, é uma cidade de veranistas, não de turistas. E que quando a gente assiste no final do ano que o Réveillon de Balneário Camboriú recebeu, vereadora, 1,5 milhão de pessoas, o vereador Claudir martela nessa tecla que é tudo um mito, que não passa de 400 mil, oscilando entre o Natal e o Réveillon. Há de se confirmar? Há de se confirmar. Basta, veja só, é uma questão um pouquinho matemática. É você medir, nós temos 6 quilômetros de Atlântica, Nós temos uma distância ali de 80 metros, 60 metros, e ver a média de pessoas por essa quilometragem, é matemático, isso é mito, é porque junta muita gente e a imagem pode ser distorcida, Agora, uma outra questão que é muito séria, que está saindo agora. Nós poderíamos ser uma cidade de turismo de negócios, porque nós temos ainda um parque hoteleiro bom, temos uma gastronomia muito interessante. Só que nós estamos há 20 anos com o centro de convenção fechado. Mas agora vai sair, Veja só, vai sair o centro de convenção.
Isso foi uma coisa que eu me bati muito e sofri muito com isso. Esse centro de convenção, pelo jeito, ele vai gastar toda a energia do município e muito dinheiro da União, do Estado e do município. Por que isso? O centro de convenção de Florianópolis é privado. E vai lá, está fechada a ocupação dos próximos 5 anos. Por que nós vamos ter que gastar 200 milhões, o Estado brasileiro, contando Estado, União e município, para construir? Por que nós não temos capacidade de fornecer o terreno, fornecer a infraestrutura e fazer com que grupos econômicos venham implantar esse centro de convenção e explorá-lo, como faz em Florianópolis? Por que nós não temos capacidade? Por que não se debate isso? Por que não se debate isso? Infelizmente não se debate, por quê? E eu posso fazer uma crítica aqui. Nós tivemos durante muito tempo, em vários governos anteriores, secretários de turismo, que eles tinham uma pequena estrutura nos seus hotéis e eles não queriam fazer concorrência. Por isso a Santur acabou. A Santur teria que continuar, teria que ampliar. Eu vivi isso, vocês não sabem, mas eu vivi reuniões em Balneário Camboriú, congressos de médicos, de Lions, congressos de vereadores, com 8 mil pessoas, toda a hoteleria ocupada. Nós temos uma estratégia, nós temos facilidade, vereadora Marisa, que nós estamos numa situação estratégica, o aeroporto de Navegantes é muito bom, nós temos a BR cortando aqui de norte a sul, então é fácil de chegar. E no inverno tem bastante espaço nos hotéis e nos restaurantes. Então bastava o poder público ter capacidade para fazer o que ele está funcionando até hoje. E não sei quando vai começar, vai ser uma estrutura enorme, vai ser uma estrutura muito cara, porque vai ser pública, né? E aí, como é que vai ser essa gestão? Vereadora Marisa, deu saudade da Julifest, né? Sem dúvida, eu acho que o Aristo toca numa questão extremamente importante. As apostas todas, e eu também me preocupo, Aristo, as apostas todas que o centro de eventos vai ser a salvação de Balneário Camboriú, também é uma preocupação, porque nós precisamos de criar várias estratégias para que a gente tenha gente o ano inteiro na cidade. E quando o vereador levanta, por que a escolha? Por que a escolha? São 55 milhões do governo federal, são 48 milhões do governo municipal, mais 20 milhões do governo de estado, para uma primeira parte. E eu vou colocar uma pimenta nessa discussão, por que desse tipo de escolha? Porque eu acredito, companheiro Aristo, que nós temos ainda uma imagem de determinados governantes que querem implementar o seu nome e a sua marca em determinadas obras. E isso acontece com a Passarela da Barra também. A pessoa quer ficar marcada por uma obra arquitetônica de grande porte. E poucas vezes você pensa na utilidade dela, no custo dela e na eficiência daquela obra. Então, para além daquilo que você coloca, eu acho que tem muito essa ideia ainda de empoderamento de quem está no poder. Tanto é que você vê nas disputas, lançou a pedra fundamental, lançou o primeiro contrato, fotos, imagens. Então, acho que nós temos que parar com isso e compreender que o sujeito que está na gestão, ele não está para fazer o seu nome, mas está para contribuir com o processo coletivo de desenvolvimento da cidade. E esta compreensão nos daria menos arrogância, mais ouvido e mais capacidade de dialogar com os múltiplos setores da comunidade para buscar alternativas mais eficazes. Então, também quero colocar nesse viés de que as escolhas estão muitas vezes centradas nos sujeitos para elevar nomes de sujeito e não desenvolvimento real e sustentável. Muito bem, intervalo e a gente volta para encerrar o programa Câmara Cidadã desta noite. Esperamos por vocês. Até já. Cada um com os seus problemas. E o CVV, para escutar os de todo mundo, ligue 141 ou acesse o site cvv.org.br e encontre apoio emocional. CVV, a linha da vida. Pode respirar fundo. Agora os ambientes coletivos vão ficar 100% livres de fumaça. A lei antifumo proíbe os fumódromos e o fumo em locais parcialmente fechados por parede, teto ou toldo.
como bares, restaurantes e lanchonetes, áreas comuns de condomínios, hotéis e pousadas, escolas e universidades. Tenha uma vida saudável sem o cigarro e os produtos derivados do tabaco. De volta com o programa Câmara Cidadã, nesse terceiro e último bloco. Infelizmente somos regidos pelo tempo, recebendo nesta noite, com muita alegria e satisfação, a vereadora do PT, Marisa Zanoni, o ex-vereador e advogado, o senhor Aristo Manuel Pereira. O senhor falava lá no primeiro bloco que caminhava pela cidade, eu lembro do senhor, caminhando muito ali pela 4ª Avenida, onde eu residia, e eu lembro do senhor, não, hoje nada tão grisalho, né? Sim. Mas eu lembro do senhor caminhando bastante, e o senhor relatou muito bem que conferia e fazia aquela vistoria de vereador mesmo, e lá em loco, caminhando, conversando com as pessoas. O senhor tem saudade daqueles tempos lá? Claro que o senhor retornou à Câmara no ano passado, mas teve um momento assim marcante na sua trajetória de vida política? Tem. Eu, como eu falei anteriormente, eu sempre fui militante. Meu pai já é falecido, mas meu pai foi ativo militante da emancipação política do município. Aqui onde é a Balarote, era a nossa casa, e muitas reuniões foram feitas ali na luta pela emancipação de Balneário Camboriú. E meu pai era do PSD, e eu desde pequeno fiz campanha para o Lote, naquela eleição contra o Jânio Quadros em 59. E quando eu fiz o título de eleitor, fiz 18 anos, fiz o título de eleitor, atravessei a rua e me filiei no MDB. Fiquei no MDB até acabar o MDB e fui partir para a construção do PT. Então eu ia muito à Câmara de Vereadores, eu assistia a reuniões. E efetivamente, o que eu observo, a diferença que eu vejo das câmaras anteriores e das atuais, é muito pouca representatividade social. Você via que tinha vereador de determinada região, de determinado segmento, vereador de determinada região, de determinado segmento, e as pessoas tinham umas posturas de defesa daqueles segmentos. Mas hoje está tão mais transparente, tão mais perto do cidadão comum, reuniões, sessões itinerantes nos bairros. Hoje os gabinetes estão, me parece, muito mais à disposição. A tecnologia, estou vendo aqui, vereadora Marisa, o seu site muito bem elaborado, tão mais o acesso ao vereador, ao político. O que está faltando, doutor? O que eu vejo é o seguinte, principalmente a composição. A composição não é crítica a vereador nenhum, nada, é o sistema. Você já sabe, nós vamos ter 19 vereadores na próxima legislatura. Sim. Você já sabe, por exemplo, quem são os próximos 15 vereadores. Eu te digo aqui, eu te digo quem são os 15 vereadores que vão estar aí. É o pessoal que está em torno da máquina, que está utilizando a máquina, que está com o seu sistema envolvido em diversos microsistemas. E aí, eu estou no meu escritório, estou trabalho o dia inteiro, tenho a minha atividade social, como é que eu vou concorrer? Não vou ter condições de concorrer com esse sistema. E esse sistema, ele acaba não trazendo a representatividade social para o Poder Legislativo que é necessária. Que as pessoas representem efetivamente as suas comunidades, os seus pensamentos. Acaba sendo uma sustentação da máquina que lhe elegeu, ou as circunstâncias. Eu acho que essa é a diferença. Eu me lembro, por exemplo, de uma figura chamada Altamiro Domingos Castilho. Foi vereador em 3 mandatos. Sim. Deu nome à Ponte da Barra, da Vila Real. O Altamiro era uma pessoa dedicada ao Poder Legislativo e à comunidade. Hamilton Silva, terrível, uma pessoa bem conhecida. Se dedicou, foi vereador 12 anos, dedicado à cidade. Tinha um outro vereador no bairro das Nações, o Ito, vereador Ito. Não tinha um problema comunitário que ele não tivesse uma participação, uma atividade, ou seja, as pessoas sabiam onde bater. Porque é difícil você chegar na prefeitura e obter alguma coisa. Então você precisaria. Então, esse tipo de vereador, ele tinha seu compromisso com a sua comunidade e ele atuava. Hoje existe muito pouco disso, eu não vejo isso até porque a cidade cresceu muito, os sistemas mudaram. E a representação, na minha avaliação, é que ela é deficiente, ela não contempla, na minha avaliação, todos os segmentos da cidade. Vereadora Marisa, aproveitando o último bloco, gostaria de citar um pouco da sua vereância
e o Caio, cumprimentar o Caio, seu assessor parlamentar que está aqui com a gente no estúdio, me passou aqui 2 assuntos importantes. Um deles a sua participação recentemente na Escola Municipal Vereador Santa do Fórum de Educação. Foi válido? Não, sem sombra de dúvidas. Discutir a educação, não só porque eu sou professora, mas pela crença de que o processo de desenvolvimento humano está alicerçado nos processos educativos. E uma comunidade que não se ocupa dessa função, ela tem sérios riscos, como a gente tem aí, de ter problemas sociais inúmeros, né? Então, a Conferência Municipal de Educação, ela antecedeu 4 outras reuniões das quais eu participei e sou também membro do Fórum Permanente de Educação, que vai avaliar o desenvolvimento. Nós só contribuímos na construção do Plano Municipal de Educação, que ele é para uma década, e vai avaliar ao longo dessa década o Plano Municipal de Educação. O projeto de lei está na casa desde o dia 27. Ontem tivemos a oportunidade de apreciar novamente com alguns outros vereadores e faremos mais uma audiência pública para debater o Plano Municipal de Educação, que é de uma década. Então, se ocupar da educação, para mim, é um momento não só de discutir a infraestrutura das escolas, naquela tarefa que nós fizemos de visita em loco, e o vereador Aristo dizia do papel dos vereadores, né? Eu acho que o vereador muitas vezes esquece que ele tem um papel importante de fiscalização. E no caso da nossa escolha pela educação, a fiscalização em loco da infraestrutura das escolas, das condições de trabalho dos professores, da acolhida das crianças, dos 26 núcleos, das 16 escolas municipais, ela me dá hoje toda uma visão sobre a educação e uma possibilidade de fazer o debate da educação dentro da Câmara e contribuir com o Plano Municipal de Educação. Carro-chefe da senhora também é o projeto Luz Câmara Ação. Vai de vento em popa, né? Luz Câmara é uma alternativa que nós construímos de relacionamento, Aristo, com o público e o público jovem. Trouxemos mais de 1000 jovens para a Câmara de Vereadores nesse projeto que tem a 7ª arte como o mote de discussão sobre a cultura local e as produções de qualidade que os jovens não encontrarão numa sala de cinema comum. E agora, neste ano, estamos com Luz Itinerante. É a 3ª edição, passamos pela Escola da Barra, pelo Laureano Pacheco, na última sexta-feira, com um plenário lotado, auditório do Colégio João Goulart, com 2 grandes artistas, o nosso querido poeta, o Ernesto Wendt, e também tivemos o nosso grande escultor, Schroeder, que fizeram um bate-papo com os jovens. Foi uma noite incrível. Então, acho que é uma brecha que nós criamos nessa nova possibilidade de estar na Câmara de Vereadores para dialogar, levar cultura e aproximar também o Legislativo da comunidade. Muito bem. Eterno vereador, advogado Aristo Manuel Pereira, do PT, uma figura emblemática na política de Balneário Camboriú, de raízes, e certamente gosta muito do assunto política. Nós estamos vivenciando mais um recesso parlamentar nas câmaras do país e já nosso belíssimo município de Balneário Camboriú completa mais um ano de fundação e a nossa Câmara também rumo aos 50 anos. Eu lhe pergunto, doutor Aristo, qual a Balneário Camboriú que o senhor deseja para o futuro? Eu sonho que Balneário Camboriú venha a ser um município com oportunidades para todos, né? O que já fez parte desse pequeno debate, essa definição de uma modalidade econômica exclusiva e dominante na cidade, ela é ruim. Ela tem o seu fator importante, ela produz emprego, gira a economia, mas ela destrói, ela tira a condição das demais atividades econômicas que crescerem, principalmente no município com a nossa realidade física, né? Com esse pequeno tamanho que nós temos. E por isso que eu, em alguns debates que houveram anteriormente, eu sempre me posicionei favorável ao alargamento da Avenida Atlântica. Sim. Que era uma forma de você melhorar equipamentos sociais, melhorar até o sistema viário, né? Nesse aspecto, eu tenho uma visão que é possível que você não prejudique a natureza e venha trazer ganhos. E seria, na minha avaliação, e isso quando eu assumi como vereador, eu fiz um debate
e fui meio desconsiderado pelos vários colegas, que é uma obra que o custo é um custo pequeno, é um custo que você pode socializar com a cidade, principalmente com os ricos da cidade, que são as grandes incorporadoras da Atlântica, através da contribuição de melhoria. Facílimo de implantar. Participativo? Não, e a contribuição de melhoria é um tributo Sim. que você aplica, que está previsto na legislação, e que ele é cobrado de quem se beneficia dessas melhorias na proporção do benefício. Né? E é uma coisa que é necessária, que Balneário Camboriú ela está cada vez se apertando mais. Nós somos talvez o município mais adensado, a cidade mais adensada do mundo. Acho que nem Nova York, nem a Avenida Paulista é tão adensada quanto Balneário Camboriú. E para que seja possível, né, isso aí descer, chegar nas escolas, chegar nas creches, chegar nas oportunidades de educação, nós precisamos realmente dar uma segurada nesse modal, né, ou modalidade econômica que nós temos. Obrigado pela entrevista, doutor Aristo. Sucesso, e eu sei que o senhor já almeja algo para o futuro. Ano que vem tem campanha eleitoral. Olha, nós do PT, nós somos sempre militantes, né, diuturnamente. Enfrentamos barras pesadas, e eu enfrento com toda a minha energia e com todos os meus argumentos. E nós do PT também somos sempre os candidatos, ou seja, nós estamos sempre à disposição do partido para contribuir. Não quer dizer que você vai impor candidaturas ou não, né? Isso o partido debate com bastante democracia, mas eu sempre digo, lá em casa, né, eu e a minha família, nós somos todos filiados, e a minha casa está sempre à disposição para o partido, para ocupar os espaços na disputa. Eu tenho claro que, e o PT precisa, né? O PT precisa disputar eleições, como PT, como partido, com alianças bem seletivas, para que a gente possa realmente começar a mostrar a nossa diferença, que nós nos misturamos muito e hoje nós precisamos mostrar a nossa diferença. Parabéns ao senhor pela contribuição legislativa junto a essa Câmara Municipal de Balneário Camboriú, que o senhor tem muita história no município. Sucesso. Eu que agradeço a nossa líder maior, né, a nossa vereadora, né, que o partido e eu pessoalmente, nós temos orgulho da contribuição dela aqui na Câmara de Vereadores. Ela nos orgulha, eu tenho certeza que se eu tivesse me elegido e ela fosse a primeira suplente, ele não estaria exercendo o mandato com tanta dignidade e com tanta firmeza quanto ela exerce. Isso é uma coisa muito sincera que eu digo, e o partido tem essa compreensão. Então eu agradeço a Marisa pela oportunidade de me convidar, agradeço à Câmara de Vereadores, a sua estrutura, o pessoal do setor de jornalismo, pela gentileza, pela acolhida. Vereadora Marisa Zanoni, desejo sucesso à senhora nesse segundo semestre e faça o melhor pela população de Balneário Camboriú. Obrigado pela entrevista. Obrigada, Luciano. Obrigada, Aristo, pelas palavras, pela possibilidade de estar conosco. Toda vez que a gente senta, Luciano, para um bate-papo, é sempre uma aprendizagem. E hoje, sem sombra de dúvidas, com a história, com a postura do companheiro Aristo, foi mais um desses momentos. Então, que Balneário Camboriú consiga se inspirar nessas trajetórias e que a gente consiga sempre dar o melhor de si, mas para o coletivo, pensando numa cidade mais justa, mais solidária, onde a periferia seja respeitada e esteja contemplada em todos os espaços e momentos da vida desta bela cidade. Mais informações através do seu site. Sim, marisazanoni.com.br é um site que a gente sempre tem a possibilidade de dialogar com a comunidade, e também as redes sociais, Twitter, Facebook, sempre hoje são estratégias importantes para a gente conhecer as necessidades e também para dar retorno. Nós fizemos sempre boletins informativos semanais, agenda semanal, boletins informativos mensais e impressos semestralmente. Sucesso. Obrigada. Obrigado a você pela audiência. Eu volto na semana que vem, se Deus quiser, e assim Ele a desejar, com mais missão especial do programa Câmara Cidadã. Eu, Luciano Senz, estarei esperando por você. Até lá.